E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Como pode haver sacrifício contínuo se não há terceiro templo? Ou aqui a gente vai entender que verdadeiramente Israel vai erigir o terceiro templo, ou a gente precisa entender isso de uma outra forma. Eu entendo de uma outra forma. Eu entendo que isso aqui é uma forma figurada de dizer que existe sim um santuário que ainda está em vigor. Voltando ao antigo sistema de sacrifícios, em Êxodo capítulo 29, versículo 38 ao 42, diz que há um sacrifício diário e contínuo. 2 sacrifícios, um de manhã e outro à tarde, tá? 2 cordeiros. Então a gente já entendeu o quê? Que o sacrifício diário e contínuo significa o quê? O sacrifício de um cordeiro, um de manhã e outro à tarde. Todos os dias, sem cessar, tá bom? No mínimo 2 sacrifícios por dia desses animais. Até os versículos anteriores é mencionado também que isso serviria para quê? Para expiação do pecado. Então nós entendemos o quê? Que o sacrifício, que o holocausto contínuo, sacrifício contínuo, era para remissão e expiação dos pecados. Como diz a palavra de Deus, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Correto? Muito bem. Então até aqui a gente já começa a entender, conhecer o que significa sacrifício diário e contínuo. Porém, contudo, o que isso tem a ver para o tempo escatológico? Veja bem, por que fazia os sacrifícios? Para a remissão dos pecados. Ok? Já aprendemos agora isso aí. E aí eu te pergunto, como é que você consegue perdão pelos teus pecados pós-morte de Cristo? Hein? É uma pergunta simples, muito boba de se responder, muito fácil, mas é importante para o nosso aprendizado. Então, sabendo que Cristo, que foi o último cordeiro a ser imolado em favor dos nossos pecados, então toda vez que nós pedimos perdão ao Pai pelos nossos pecados, a gente menciona quem? Cristo, não é verdade? Pelos méritos do teu filho, né? Pela morte do teu filho, pelo sangue do teu filho vertido na cruz a nosso favor, ao meu favor, peço a ti, rogo a ti, ó Pai, perdão pelos meus pecados. Então, o que você consegue entender? Que o sacrifício diário, contínuo, no tempo do fim, continua apontando para o Cordeiro. Simples assim, ok? E a gente consegue entender verdadeiramente isso, não que haja, ao tempo do fim, um sacrifício de animais, porque Cristo fez um único, último sacrifício, ok? Para reforçar melhor o que eu estou querendo dizer, Apocalipse capítulo 5, versículo 8 e capítulo 8, versículo 3, para vocês entenderem o que eu estou querendo sintetizar. Para mim, o sacrifício diário contínuo no tempo do fim significa o quê? As orações dos santos. Sobre o quê? Sobre o altar de ouro. Está lá, versículo 3, 8, 3 e 4. Você percebe que há um santuário, sim, e lá continua o ministério de Cristo, tá bom? O ministério de Cristo continua lá, não com sacrifícios diários, não da parte dele. Essa parte transferiu para nós. O que a gente faz? Né? Não que a gente também vai sacrificar alguma coisa, não é isso. Ou não que seja fazer uma oração a Cristo pedindo perdão, fazer uma oração ao Pai pedindo perdão em nome de Cristo. Não que isso seja um sacrifício. Oh, meu Pai, é um sacrifício. Não é nada disso. Mas o que quer dizer assim, a figura central desse aprendizado era que se matava um cordeiro para a expiação do pecado. O mesmo sentido, você pede perdão ao Pai, ok? Por causa dos seus pecados. Então isso, eu acho que até aí deu para entender o que significa um sacrifício diário contínuo, um sacrifício contínuo no tempo do fim, tá? Que são as nossas orações, conforme eu mencionei em capítulos,
de Apocalipse, capítulo 5 e capítulo 8, correto? Não mencionei? Também reforça a questão de que existe um santuário celestial e que as nossas orações, as orações dos santos, são atendidas lá, e lá é feito a forma intercessória por Cristo a nosso favor por nossos pecados, correto? Não é à toa que é mencionado também em Daniel, no capítulo 8, sobre as 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Está falando de um santuário celestial e não terreno, ok? Aí é que está. Por que eu disse que o que acontece aqui no capítulo 12 é parecido com a mesma proposta do capítulo 9 de Daniel? Porque é o seguinte, como a profecia de Daniel 9, da abominação desoladora, apontava para Cristo vir morrer, pós isso acontecer a abominação e pós isso a desolação dessa abominação, no tempo do fim também continua a mesma coisa, a mesma proposta. Só que dessa vez não é Cristo. Dessa vez é o anticristo. É isso mesmo. Ele é, para mim, essa abominação desoladora, ou abominação da desolação. Para dar mais ênfase no que eu estou querendo dizer, eu peço que você vá lá para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que lá é dito o seguinte, dois ingredientes ali, duas coisas importantes que a gente deve destacar. A apostasia, Paulo adverte, não fiquem ansiosos quanto à vinda de Cristo, porque não será assim sem que haja aparecer o que é a apostasia, sem que aconteça a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Tudo isso corrobora de que a abominação do tempo do fim, desoladora, né, como eu sempre digo, primeiro tem que ter uma ação para haver uma reação, não é assim que é dito a sequência? A abominação também segue essa sequência. Primeiro acontece a abominação. Essa abominação eu chamo de apostasia. Primeiro tem que vir a apostasia. E logo após essa apostasia, como Paulo mesmo disse, será revelado o iníquo, o filho da perdição. É ele que vai comandar, liderar, é ele que está por trás ali da apostasia. E quem está por trás dele é o dragão. Nós sabemos disso através de capítulo 13 de Apocalipse. É ele que dá o poder e o grande poderio. Já estudamos sobre isso, sobre esse tema aqui no canal, sobre o anticristo. Verdade? Então, assim, voltando de alguma forma ou de outra, vê como em paralelo a gente consegue observar a mesma proposta. Veja bem, Cristo veio, ele deu ênfase ao povo de Israel, como está escrito no capítulo 10 de Mateus. Ele diz o quê? Não perca tempo, não vá na casa de samaritanos e qualquer outro povo. Dá ênfase a quem? Ao povo, a ovelha perdida de Israel. Então o foco dele, de Cristo, na sua vinda e na concretização da profecia das 70 semanas, era Israel. Então Cristo vem, faz aliança com muitos, morre na metade da semana, e depois da metade da semana algo interessante acontece. Da metade da semana, que é após a morte de Cristo, até o fim, acontece algo que a gente pode também linkar com esse capítulo 12, versículo 11 de Daniel. Da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, o que aconteceu? Cristo foi para o céu, mas ele ficou ali uns 40 dias com os discípulos para dar as últimas instruções. Quando ele chega no céu, ele continua a sua aliança, é a nova aliança. Então essa aliança, o povo se reveste através de quem? Do Consolador, o Espírito Santo da promessa, o dia do Pentecostes. E após isso a igreja se enche de poder, o povo fala em línguas, ok? Todo mundo conhece a palavra de Deus. Mas, lá na frente, quem é apedrejado? Estevão. Estevão foi apedrejado e foi martirizado, selando ali
o término das 70 semanas de Daniel, ainda assim, pós-morte de Cristo, haveria mais 3 anos e meio para o povo ainda ter como um último chamado aceitar o ministério, que era aquela igreja que estava acabando de se erigir, os seguidores de Cristo, os discípulos que depois se tornaram apóstolos. Mas mesmo assim, o povo de Israel continuou a perseguir a igreja de Cristo e apedrejou Estevão. O que isso tem a ver com o tempo do fim? Mesma coisa. Já que nós estamos falando sobre um tempo em que nós somos o Israel espiritual, nós precisamos estar atento à proposta da abominação desoladora, que é primeiro lançar uma apostasia, colocar alguém no lugar de Cristo. Porque o anticristo, dois significados, ou é aquele que é contra Cristo, ou aquele que está no lugar de Cristo. Então, para mim, tudo tem a ver, tudo corrobora. A abominação desoladora, do capítulo 12, do versículo 11 de Daniel, aponta para o ministério de Cristo no céu e o anticristo na terra. Quando este alcançar o ministério dele lá em cima, é como se fosse o basta. Assim como foi profetizado também sobre o povo de Israel. Basta. Haverá fim para essa abominação. Por isso que tem que haver a devastação. E o que dizer sobre essa citação? Haverá 1290 dias, o versículo 12, bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. A boa notícia, vou terminar o estudo de hoje com essa boa notícia. Feliz aquele que chega a 1335 dias. Por que feliz? Porque, ao contrário do que aconteceu com a igreja primitiva, que foi perseguida e foi dispersa, não é assim que vai acontecer no tempo do fim. É ao contrário. Feliz ao que chega nessa época. Porque depois de 1335 dias, dali para frente, para mim, é o que eu chego na conclusão, tá? Eu sei que o texto não fala sobre isso, não fala assim do jeito que eu vou falar aqui agora, mas é a conclusão que eu tiro, através desse paralelo. A igreja não vai ser mais dispersa. Porque quando disse que feliz é o que chega a essa época, é porque não haverá mais morte, não haverá mais mártires. Ok? Então, quem chegou nessa fase, daí para frente, receberá o galardão em vida, não passará pela morte. É o que eu creio que a mensagem está querendo passar, tá bom? Embora o texto não fala mais nada além do feliz, aquele que chega até 1335 dias. Mas se você gostou, como sempre, peço o seu like, seu comentário é importante. Eu penso que é importante a gente conhecer sobre essa última apostasia, na verdade, sobre esse último ato que vai acontecer após isso, uma abominação desoladora, porque toda abominação, depois da abominação vem a desolação. Estejamos prontos, estejamos cientes, conhecendo as Escrituras, estudando, meditando, buscando a verdade, para não sermos enganados. Esse é o meu desejo, é o meu intento. Que o eterno nosso Deus te abençoe e te guarde. E até o próximo sábado, até o próximo estudo, se Deus quiser. Tchau, tchau.